Bom, voltamos, continuando sobre a experiência com o livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Ele então conseguiu ali, junto à comunidade, o valor, não é mesmo, para viajar a Nova York com um companheiro de missão. E ele precisava, ele não conhecia ninguém lá, ele não tinha lugar para ficar, ele não sabia como se daria aquilo, como ele chegaria a ter contato com aqueles jovens. Ele somente estava buscando responder a mensagem que Deus colocava no seu coração: vá até Nova York e ajude aqueles meninos. Então ele foi, eles viajaram até Nova York, chegaram lá meio perdidos, desorientados, não tinha lugar para ficar, e chegaram ao local do julgamento, que já tinha horário marcado, não é mesmo? Ele havia tentado falar anteriormente com o promotor de justiça responsável por aquele caso, mas não teve sucesso nesse contato. E chegando no dia do julgamento, tinha uma fila de 40 pessoas, ele cita no livro, e depois ele viu que a sala comportava exatamente 42 pessoas. Ou seja, ele chegou com o companheiro dele e já tinha 40 pessoas na fila. Então foi exatamente um lugar preparado, era exatamente para eles estarem lá, não é mesmo? E a sessão ali transcorreu, ele vai citando no livro, e no final ele meio que levantou a voz para chamar a atenção do promotor, do juiz, na verdade, e isso causou um estranhamento. Os guardas vieram pegá-lo, enfim, depois teve todo um desdobramento, foram revistar, e ele foi explicar apenas o que ele queria, qual era a intenção dele, Mas até aí ele ainda não havia tido contato com os jovens, com aqueles que ele viu na foto, na revista, e que mexeram com o seu coração. Mas ele não parou por aí, Eu não vou aqui contar todos os detalhes e contar a história até o final, mas assim, tem alguns relatos muito tocantes dessa experiência. Eles tiveram que dormir no carro porque não tinha lugar para se hospedar, não tinha dinheiro para se hospedar, não é mesmo? E eles começaram, então, o David com esse companheiro começaram a andar pelas ruas e começaram a ter contato com as gangues de rua em Nova York, com aqueles jovens, gangues, que hoje no nosso linguajar a gente diria, barra pesada, Então assim, ele começou a ter aquele contato, não ter a abertura deles, era ridicularizado, humilhado, eles não entendiam, e ele não parou, ele apenas foi respondendo àquela moção, aquele impulso do Espírito no seu coração: vá até eles e ajude. E ele cita um dado momento em que eles tentaram organizar ali, como na rua mesmo, uma conferência com as gangues, e tinham gangues rivais, que era um risco muito grande de haver uma briga, de haver uma confusão ali, talvez até mesmo mortes, mas ele não se deteve a isso, foi, e aquele frio na barriga, e se preparando em oração e buscando ouvir, e as coisas pareciam que não iam dar certo, e ele pedia sinais, e Deus lhe dava sinais de que era para continuar, E é muito lindo, tem um trecho em que ele cita que um tempo depois, que ele passou por ali, ele voltou para sua casa, mesmo a sua esposa estava grávida, e cita uma conversa que ele teve com um dos chefes de uma das gangues, não é mesmo? Que naquela conferência ele convocou ali na frente, reservou as primeiras fileiras para aquela que era uma das gangues mais perigosas, e eles chegaram até lá, ocuparam as primeiras cadeiras. Aquilo já foi tocando o coração daqueles jovens de rua. E depois, nesse diálogo com esse chefe da gangue, ele se sente assim tocado. O rapaz fala mesmo da experiência que teve, porque ele impôs as mãos e pediu que o Espírito Santo transformasse a vida daqueles jovens. Alguns choraram, outros não choraram, não tiveram nenhuma reação, e aquilo transcorreu.
não é mesmo? E aquele jovem depois orou por ele, que era o pastor, por aquela situação do filho que estava para nascer e eles não sabiam, né, se era menino ou menina. E cita aqui que naquela oração o jovem pediu, não é mesmo, que perguntou a ele qual era o desejo do coração dele. Ele já tinha uma filha e então ele fala que gostaria de ter um menino, né? E aquele jovem, antes chefe de uma gangue, faz a oração de uma maneira muito simples, pedindo ao Senhor que concedesse isso àquele jovem pastor. E aí ele cita que depois de um tempo aconteceu, ele recebeu a ligação de que sua esposa tinha tido bebê e que de fato era um menino. Então, assim, esse relato nos leva a refletir, mesmo como está escrito na palavra, que Ele dá o Espírito sem medidas, Ele não escolhe, é Ele quem distribui, é Ele quem dá conforme lhe convém, conforme lhe apraz. Veja que através daquele jovem chefe de uma quadrilha, ele também falou com o coração daquele homem de Deus, daquele pastor. Então, que a gente esteja mesmo de fato atentos aos sinais, à voz de Deus falando conosco ao nosso redor, através das pessoas que convivem conosco, na rua, aonde nós estivermos, Deus está falando conosco. O Espírito age de forma muito livre, ele é uma pessoa, ele tem vontade própria, não é mesmo? Ele não se aprisiona, não se deixa aprisionar. Então o Espírito Santo fala conosco o tempo todo, todos os dias. Por isso cabe a nós pedirmos, não é? Vem Espírito Santo, que eu tenha condições, que eu esteja atento quando o Senhor falar comigo. No próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre também os carismas. Eu vou deixar aqui, então, com esse gostinho de quero mais, para que você tenha interesse. Não vou falar o final do livro, né, para que você possa, então, adquirir também e fazer você mesmo a sua experiência na leitura desse livro, A Cruz e o Punhal. Ele tem na editora RCC Brasil, e que você possa, então, fazer essa leitura e preparar o seu coração com a pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe.